Estamos com 3 minutos depois das 10 da manhã. Muito bom dia, bem-vindos e boa segunda-feira. Porque hoje é segunda-feira, é dia de Finanças no Minuto. Finanças no Minuto. Como habitualmente todas as semanas trazemos à antena temas de interesse do nosso cotidiano e também das nossas empresas. Falamos daquilo que nos afeta, nomeadamente ao nível das nossas finanças, e hoje o tema em particular diz-nos respeito a todos transversalmente. De novo em estúdio temos connosco Miguel Domingues. Olá Miguel, bom dia. Olá, bom dia. Miguel, porquê é que os preços estão a aumentar? Este é o tema escolhido esta semana para o Finanças no Minuto. Sim, é um tema que nos afeta a todos, seja eles particulares, seja eles empresas, e está neste momento a atingir proporções que creio que a maioria das pessoas ainda não se pode ter apercebido, mas que está a atingir proporções que eu diria preocupantes. E por isso é que trouxemos este tema com o intuito de tentar explicar um bocadinho o que é que isto é, e já podemos ter duas conclusões. É que vamos ter um Natal em que vai haver produtos, mas vamos ter um Natal em que os produtos vão ser todos mais caros. Essas são as duas grandes conclusões que já podemos retirar desde início. De facto, vamos ter um Natal mais condicionado, mais caro, pelo menos, não é? Sim, especula-se, por exemplo, eu peguei nesta situação do Natal logo no início porque se especula muito que vai haver falha de produtos no Natal. Eventualmente na eletrónica pode haver alguma falha de produto, de entrega ou algum atraso, mas aquilo que se estima é que vai haver os produtos no Natal. Não em tanta quantidade. Agora, os produtos vão ser mais caros, porque as matérias-primas também não vão recuar tão cedo. Não vão recuar tão cedo, e essa é a questão. É o porquê. É um dos efeitos da pandemia, esta subida de preços, Miguel? É. Fundamentalmente é um dos efeitos da pandemia. Esta é uma situação curiosa porque a subida grande de preços normalmente também acontece a seguir a grandes crises. Normalmente a seguir a grandes crises o preço sobe. Aqui os efeitos da pandemia veio trazer uma outra coisa mundial, que houve desequilíbrios, e a própria pandemia, apesar de ser uma economia mundial, anda a duas velocidades. Ou seja, numa parte do globo ela vai mais cedo, ou chegou mais cedo e foi mais cedo, noutra parte do globo ela chegou mais tarde e vai mais tarde. E estes desequilíbrios, enquanto uns estão parados, os outros estão a puxar, faz com que depois haja um desequilíbrio entre a oferta e a procura. Muito bem. Há um tema que está aqui na ordem do dia e que também já o abordamos, que tem a ver com a subida precisamente dos preços dos combustíveis, e isso tem obviamente influenciado, e de grosso modo esta escalada de preços é seguramente um dos motivos, certo, Miguel? Obviamente o preço dos combustíveis e das matérias-primas que compõem os combustíveis influencia em tudo. Vocês reparem que toda a mercadoria precisa de ser transportada, e quando toda a mercadoria precisa de ser transportada, o aumento dos custos de transporte inerentes ao aumento de combustível vai fazer com que tudo seja mais caro. Mais do que isso, o preço da energia, quando se produz, quando se extrai a matéria-prima, é necessário um componente de energia muito elevado. Quando se produz qualquer coisa, imagina uma siderurgia para produzir o ferro, é preciso extrair o ferro, é preciso muita energia. A seguir é preciso trabalhar o ferro, é preciso muita energia. Se a energia está a preços mais altos, os combustíveis estão a preços mais altos, significa que os custos de produção são todos mais altos. Leva isto, durante um curto período de tempo, é refletido na margem de quem faz, a partir de um determinado momento é refletido no preço final, e que o preço final vai acabar por afetar todos os consumidores, e é isso que está a acontecer. Portanto, podemos dizer que as matérias-primas estão de facto a subir o preço. Estão a subir o preço, e vamos lá ver, desde as matérias-primas, estamos a falar como o metal, ou como o alumínio, que está a atingir preços muito grandes. Falou-se na semana passada, a indústria têxtil veio dizer que as peças de roupa podiam subir até 50%. As pessoas que não perceberam isto. Isto pode acontecer porque o algodão subiu 100% num ano. Estamos a dizer, um algodão que custava 10, passou a custar 20. Okay? O algodão neste momento já ultrapassou os limites, a cotação que atingiu em julho de 2011. Foi a cotação mais alta de sempre. O açúcar duplicou num ano.
O cobre continua a subir. O cobre, no ano passado, em julho do ano passado, já tinha atingido valores, julho do ano passado, de 2020, já tinha atingido valores da pré-pandemia. O alumínio está alto, o ferro está por preços enormes. Portanto, há aqui um evoluir de uma série de aumentos de matérias-primas que afetam depois tudo. Em seguida, todos os componentes, até um computador leva alumínio, leva ferro, leva uma dessas situações, tudo essa matéria-prima vai. No ramo alimentar, a farinha de trigo tem estado a subir, já subiu cerca de 40% nos últimos 3 ou 4 meses, por isso significa que o pão vai ter que obrigatoriamente, já está em alguns sítios mais caro e vai ficar mais caro. Tudo isto por um aumento das matérias-primas genericamente. Há quem diga que isto tem a ver com o facto dos transportes marítimos estarem condicionados, relacionado com a questão da pandemia. Quem não se lembra do famoso navio encalhado que acabou por despoltar. Despoltou aí uma coisa. Os transportes marítimos são uma coisa curiosa de entender e o porquê. Porque os transportes marítimos, repare, 80% do produto que consumimos leva um transporte marítimo no meio da sua cadeia de produção até chegar ao consumidor. E depois tem aqui outra coisa curiosa que é, mas porquê é que isto, se o consumível aumentou 10%, porquê é que os transportes, eu estou a dizer que os transportes estima-se que aumentaram 328%. Os transportes marítimos, isto é uma coisa, em média subiram 328%. Não são peanuts, não são 30%, são 328%, significa triplicaram o seu valor. Isto aconteceu porquê? Num determinado momento da pandemia, em que a China estava a começar a crescer e os Estados Unidos, nomeadamente a Europa, estavam em plena, estamos a falar em junho do ano passado, as companhias marítimas mundiais deslocaram os contentores todos para a China. Porquê? Porque ali movimentava-se, na Europa estavam as fábricas todas paradas por causa do confinamento, nos Estados Unidos também, estava tudo parado, não havia movimento. Então foi tudo para a China. O que é que acontece? Agora existe um desequilíbrio entre o número de contentores. Tão simples quanto isto. Nós queremos mandar mercadoria daqui para algum sítio, não há contentores disponíveis. E isto faz com que, obviamente, os armadores subam o preço. Não há. Para terem noção, um transporte da China para os Estados Unidos, até porque houve uma descompensação durante isto, durante o período da pandemia, em que, para terem noção, a China exportou mais 14% para os Estados Unidos e importou menos 12% para os Estados Unidos. Dos Estados Unidos. O que é que significa? Houve aqui um desequilíbrio de 28%. Acontece que um contentor, ou seja, o fluxo de contentores, vai ir muito mais cheios da China para os Estados Unidos e muito mais vazios dos Estados Unidos para a China. Aumentou 800%. E, portanto, podemos dizer que está mesmo na gênese desta subida de preços, esta questão do transporte marítimo. Do transporte marítimo também é outra situação que origina, obviamente, esta subida de preços. Quando é que verdadeiramente começaram a subir os preços, Miguel? Começou quando a China, nomeadamente quando a China começou a recuperar em junho. As pessoas que não têm essa noção, mas em abril, quando nós estávamos aqui todos fechados, abril, maio do ano passado, quando nós estávamos totalmente confinados, a China já supostamente tinha estanque os casos de Covid. E então aí começou a bombar. Portanto, o início de preços começou aí nessa descompensação. E agora, obviamente, que deu um acentuado arranque quando a Europa e os Estados Unidos desconfinou também. Porquê? Porque tudo o que estava para trás não produzir, lembramos que houve indústrias extrativas e fábricas que estiveram fechadas durante 3, 4 meses. E a seguir não produziram para stock, ou seja, não fizeram stock. A seguir, quando há um consumo, e a seguir à pandemia, as pessoas têm uma tendência de querer consumir aquilo que precisam para esse dia, mas também querer consumir o que está para trás, alguma coisa ficou a consumir, como não havia stocks, começou a haver aqui um choque da oferta e da procura. E, portanto, isto começou já desde o ano passado e vai ser gradual, e segundo as minhas previsões, pelo menos vamos ter até ao verão do próximo ano uma continuada crescimento dos preços, um continuado crescimento dos preços. A questão que coloca é exatamente essa. Esses preços vão continuar altos em tudo. Podemos esperar alguma estabilidade. O Miguel falava que pelo menos até ao verão vamos ter preços altos. Vou continuar a crescer, não é só preços continuar altos, a subir. É continuar a subir. Depois veremos se eles ficam em cima ou qual é a correção que eventualmente vão ter. Os preços da energia chegando ao inverno vão disparar, até porque na Europa, que é onde se consome mais energia, ou mesmo na China, que se consome muita energia, o que vai acontecer é que agora vem o inverno, há uma necessidade acrescida de energia, e ao haver uma necessidade acrescida voltamos à lei da oferta e da procura e voltamos a subir o preço da energia, e logo isso tudo se reflete
nas questões a seguir. E, portanto, as próprias matérias-primas, temos aqui um outro fenómeno, que até vivemos um bocadinho mais à frente, que é o que vai perdurar o preço das coisas. É que tanto a economia dos Estados Unidos, como a economia da Europa, da União Europeia, e propriamente a China também tem programas estatais de milhares de milhões de euros de injeção na economia para dinamizar após uma crise. O que é que acontece? Quando há estímulos à economia, a procura vai subir. Toda a gente quer. Vocês reparem, qualquer pessoa hoje percebe, quer fazer uma casa, quanto é que ele já subiu os materiais desde o início do ano? E vão continuar a subir. Porque há uma injeção de dinheiro próprio para a economia mexer. Se houver uma injeção, há mais dinheiro para comprar, há mais procura. Há mais procura, sendo-se a oferta tem-se estado a manter, o que é que vai acontecer? Vai acontecer subida de preço. Isto significa que vamos ter um efeito ainda prolongado desta pandemia no impacto da economia, nomeadamente em Portugal, com preços altos, em escalada, e depois talvez uma estabilização desses preços por cima durante algum tempo. Exatamente. A minha previsão é que isto vai haver uma subida contínua até ao próximo verão e depois irá haver uma estabilização por cima. Reparem que isto é tão mais importante que das duas uma. Ou existem as empresas absorvem esta subida de preços das matérias-primas, que não está a acontecer, ok? Ou que não vai acontecer na sua probabilidade, porque senão as empresas morrem, não podem ter este crescimento. Portanto, isto vai ser refletido no consumidor final. O consumidor final vai ver o seu cabaz. É uma coisa que isto na prática é inflação, só que nós não estamos a ver a inflação, porque a forma de cálculo, as fórmulas que estão por trás de cálculo da inflação não estão a tomar em conta este crescimento acentuado de determinadas situações. Por exemplo, o pão ainda não sentiu a subir no mercado final. No entanto, o trigo já subiu 40%. O que é que vai acontecer? As padarias estão a pagar mais 40% neste momento e não estão a levar ao preço do pão. Algumas já estão a levar. Que era de 11 cêntimos, já estão a levar 13. 11 cêntimos para 13, estamos a fazer uma subida de 20% no preço do pão. Agora, isto vai se refletir e feito, na minha perspectiva, vai continuar. E também vai dependendo da capacidade das pessoas consumir. Agora, isto afeta-nos a todos. Isto está-nos a tirar um poder de compra que pode representar 10% a 20% do nosso poder de compra. E nós não nos apercebemos. Que soluções, Miguel, é que existem para esse problema, se é que existem? O que é que podemos esperar em termos das entidades, no sentido de criarmos aqui uma minimização do impacto desta questão ou revertermos, digamos assim, esta situação de subida de preços? Eu acho que o maior, falando agora genericamente nós, da Europa e de Portugal, eu acho que aquilo que se deve fazer é uma reindustrialização da Europa e não estar tanto dependente de mercados externos como a China ou como a Índia ou como esse género de países. Eu dou o exemplo, não há uma fábrica de chips com capacidade para produzir na Europa. Estamos 100% dependentes da China. E o que é que está a acontecer agora na Europa? Não se entregam carros porque não há chips, os computadores são limitados, neste momento já não há assim uma oferta tão grande nos computadores porque não há chips. Hoje, ainda por cima, a evolução da tecnologia levou que o chip esteja presente em tudo, até numa máquina de lavar roupa, até num frigorífico. Há tudo chips em todos os produtos praticamente consumimos. Houve uma procura, uma fábrica de fazer chips demora 3 anos a implementar, desde o zero até que estejam a lançar para fora. Ora, enquanto não houver políticas aqui de direcionar para nós produzirmos, nem que seja ligeiramente mais caro, mas não estamos dependentes depois destas oscilações, tudo isto vai compensar. Agora, a reindustrialização vai, e evidentemente vai, na minha perspectiva, passar por aquilo que também já falamos aqui, no âmbito da descarbonização, que é menos consumo. As pessoas vão se ter que habituar a desperdiçar menos. Eu não estou a dizer consumir menos por uma questão de passar necessidades, mas desperdiçar menos. Hoje existe um índice de desperdício muito elevado e esse desperdiçar menos vai levar com que haja uma estabilização ao nível de preços. Resumir isto num minuto, esta escalada de preços, é dizer o quê, Miguel? É dizer que é normal, a seguir a todas as crises, que os preços subam. É dizer que esta pandemia foi uma crise anormal, só comparada àquilo que aconteceu em 1929 em termos de crise de proporção. Portanto, logo a escalada de preços está a atingir valores que não temos visto ultimamente. E tem a ver, fundamentalmente, com uma descompensação
entre aquilo que é a procura neste momento de toda a gente, nomeadamente a indústria, através dos programas, com aquilo que se tem capacidade de oferta das situações a nível das matérias-primas. Além disso, isto tem a ver com uma descompensação entre a indústria que existe nos países desenvolvidos, nomeadamente na Europa e em Portugal, e com aquilo que existe na China, ou na Índia, ou no Bangladesh, e que depois isso faz trazer, com os transportes marítimos, com o aumento da energia, com o aumento da dependência que nós temos de fora, faz com que eles, quando quiserem, podem subir preços, que a gente, se não produz aqui, vai ter que aguentar com os preços que eles querem. Temos que, fica a mensagem, reestruturar a nossa indústria, tornar-nos menos dependentes dos mercados externos. Fica aqui essa mensagem clara nesta edição do Finanças. Sim, essa mensagem é a mensagem para as pessoas para desperdiçarem menos, porque vão levar uma redução do poder de compra que elas não se apercebem através de um aumento de preço gradual e que, portanto, se reduzirem o desperdício, continuam a satisfazer todas as suas necessidades, mas conseguem equilibrar o seu orçamento familiar. Muito obrigado, Miguel, por mais um esclarecimento, por mais um tema pertinente, esta escalada de preços e os preços altos que estamos a viver neste momento no mercado europeu. Finanças no Minuto volta na próxima semana, seguramente com mais temas de interesse. Sim, até à próxima semana, Rui, muito obrigado. Até à próxima semana. Miguel Domingues, CEO da empresa Census, uma empresa Neiva Jaste Group, com mais uma edição do Finanças no Minuto. Finanças no Minuto. O Finanças no Minuto é uma oferta Census, uma empresa Neiva Jaste Group. Está disponível em podcast para quem não ouviu na íntegra dentro de instantes a edição desta semana, também através das plataformas digitais.